Alô, gente de todo o Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz para todos vocês. Eu sou teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo a todos vocês que são inscritos no meu canal. Mando um abraço para todos vocês que escreveram, que me curte, que estão divulgando, ajudando a divulgar este canal. Eu fico muito grato por todos vocês, de toda parte do Brasil e até fora do Brasil. Estou muito feliz e um abraço de todo o meu coração para todos vocês, meus queridos. Vocês não são só apenas ouvinte, mas nós somos família. A família, como disse aquela música, vocês são gente nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Então nós estamos juntos, estamos nesta caminhada. E a mensagem que eu tenho para nós neste momento, o título é este: Os deuses da Índia. É disso que eu quero falar, mas antes de eu entrar dentro da Bíblia, eu quero dizer que a Índia, você sabe, mas há muitos que não sabem, que a Índia é o país mais populoso do mundo. A Índia, ela tem uma população 8 vezes mais do que a população do Brasil. Muita gente acha que o Brasil é um país muito grande, populoso. A Índia dá 8 vezes a população dessa nossa nação. Passa de 1,6 bilhão, enquanto o Brasil tem 211 milhões de habitantes. E a Índia é um dos países mais antigos. Isso que me chama a atenção. É um dos países mais velhos que existe. Então, eu olho para esta Bíblia, e segundo os calculistas, os estudiosos, aqueles que pesquisam, e a própria teologia afirma que o dilúvio aconteceu 1557 anos depois de Adão. Quando Deus criou Adão, passando 1557 anos veio o dilúvio. Mas olhamos para a Índia. A Índia existe ali, tem cidade na Índia que passa de 5.000 anos. Agora, os pregadores, muitos afirmam que o dilúvio foi universal. Eu não acredito que o dilúvio foi universal, porque não tem sentido o dilúvio ser assim um movimento, isso é, uma enchente, uma devastação da água em todo o universo. Porque se o dilúvio veio por causa do ser humano, havia pouca habitação naquele tempo. O povo habitava mais naquela região do Iraque. Ela era aquele lugar onde o povo estava. Agora, hoje, o mundo, nós sabemos que hoje, no planeta Terra, nós temos mais de 215 nações. Então, o dilúvio, eu não creio que ele foi universal, mas muitos pregadores dizem que foi universal. Mas a Índia existe, cidade com mais de 5.000 anos. Entra nos documentários, você vai ver que há cidades na Índia que foi fundada há mais de 5.000 anos. E o dilúvio tem 4.450 anos, mais ou menos. Quer dizer, então não atingiu a Índia, mas não é disso que eu quero falar. Porque se você olhar, você vê que você vê que se que o dilúvio tivesse atingindo a Índia, você vê que na época de José, que foi vendido para o Egito como escravo,
a Índia já era um país super desenvolvido, porque aqueles mercadores que iam para o Egito, de onde eles vinham? Da Índia. Eles traziam com eles objetos valorosos, como perfumes, peças de roupas coloridas, porque naquele tempo era difícil, mas a Índia já produzia várias espécies de roupas de toda cor, joias, pulseira, anel, brinco, corrente de ouro, pedras preciosas e outros objetos. E aqueles homens negociantes iam para o Egito. Então o Egito também já era um país muito movimentado, mas a Índia era um país super desenvolvido no tempo de José. Que José, aproximadamente 4.000 anos atrás. Então, se o dilúvio tivesse atingido a Índia, não poderia ter o desenvolvimento que já tinha naquela época. Então, de acordo com este livro, o dilúvio não atingiu a Índia. Está lá. Não são palavras minhas, entra no documentário da Índia, do Egito, da China. Você vai ver que dizem que na China existe monumento lá de 5, 6 mil anos. Tem lá na China também. Mas aonde eu quero chegar? Pelo título da mensagem, os deuses da Índia. A Índia foi um dos países que alguns dizem que teve mais de 1 milhão de deuses na Índia. Mas eu não vou usar milhões, mas centenas de milhares de deuses existiu na Índia antiga. Hoje, talvez não é tanto, porque o hindu, a religião hindu e mais o islame, praticamente está quase que dominando aquela parte, um pouquinho católico, um pouco de cristão, está dominando, mas aí, milhares de anos, centenas de anos atrás, até o rato era considerado um deus na Índia. Cobra, macaco, elefante, enfim, vá a uma árvore, uma montanha, o sol, a lua, enfim, pedra. Eu vi uma reportagem onde os ratos eram alimentados pelo povo. O povo ia alimentar aqueles ratos. O repórter chegou e ele teve que tirar o calçado. E foi avisado pela segurança de lá. Cuidado para você não pisar ou atropelar qualquer um dos ratos. E os ratos são tão acostumados que os ratos ficam passeando no meio e a pessoa entra para levar alimento para eles e eles têm o templo deles. E eles saem lá de dentro e ficam no pátio daquele templo e o repórter tinha que andar com cuidado para não pisar, não, porque ele era considerado o Deus, era adorado pelos indianos. Olhamos para a vaca. A vaca é considerada animal sagrado na Índia. Olhamos para o rio. O rio Gange é considerado um rio sagrado. O povo vai lá se banhar num dos rios mais impuros, mais imundo da Índia. E é lá que eles vão adorar, fazer os seus cultos, os seus rituais. Aqueles que têm dinheiro, eu sempre estou acompanhando, de vez em quando estou vendo a reportagem, os corpos são queimados quando uma pessoa morre. Mas aqueles que não têm condições de queimar o seu corpo, porque custava, não sei se até hoje, custava $16 um tanto de lenha para queimar
os seus corpos. Tinha algum deles que era tão pobre que não tinha os $16. Então o que eles faziam? Eles jogavam no Rio Grande aquele corpo. Mas eles não têm esse costume de fazer como aqui no Brasil e outros países, ter ali a sepultura, o túmulo, aonde coloca os seus mortos. Lá era completamente diferente. Hoje eu não sei, deve ter mudado, porque geração vai, geração vem e as coisas começam a mudar. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, a Índia é um lugar onde o povo adorava tudo aquilo que eles se achavam que era Deus. Até o próprio homem, ele queria ser um Deus. O homem dizia, eu vou ser um Deus. E o que ele fazia? Ele começava a ter um comportamento completamente diferente dos demais. Pouco se falava, não participava de festa, de movimento nenhum. Era uma pessoa completamente reservada, tratava bem a sua família, era uma pessoa prestativa, é uma pessoa que procurava ter contato com aqueles que o procuravam. Ele tinha um comportamento completamente diferente dos demais. E aí ele criava os seus filhos, vinham os seus netos e os seus bisnetos, vendo a santidade do seu pai, os filhos vendo, os netos vendo a santidade do seu avô, os bisnetos vendo do seu bisavô. E eles viam que ele era diferente, um homem separado, muitas vezes a barba grande, longos cabelos, e ele então se ausentava da família. Ele procurava um lugar para viver separado do ambiente familiar, não só familiar, um ambiente onde não tinha como um lugar montanhoso. Ele arrumava uma gruta, debaixo de uma árvore, ele fazia uma cabana, e muitos iam até a ele, e ele criava um título, um nome, e ele era considerado um deus. E as pessoas, quando tinha que consultar, ia consultar este homem que era considerado Deus. Eu vi a reportagem onde muitos deles não comia, vivia sem comer, ficava ali, eu não sei como, magro, magro, magro. Quando eles tivessem que comer, eles comiam folha de árvore, comia alguma coisa, mas eles não comiam mais. Fizeram ali um voto de não comer. Outros fizeram um voto de não abaixar as mãos. Levantou a mão, as duas mãos ao alto, e não abaixou mais. E os nervos aqui travaram e as mãos não desceram mais. Outros fizeram voto para ficar somente sentado e não levantar mais, não andar, ficar só sentado naquele lugar. E o seu corpo travava ali e não saía mais daquele lugar. Eu vi vários exemplos dos deuses antigos da Índia. Mas, voltando para este livro, nós sabemos que este livro ele foi mexido. Este livro, quando ele ficou pronto, saiu 73 livros, que foi a primeira Bíblia feita em Roma. 73 livros foi a Bíblia Vulgata. Mas vindo depois do ano 1500, quando o protestantismo entrou por intermédio de Martinho Lutero, eles olhou e viu que existia alguns livros
que eram livros que falavam muito em idolatria, segundo eles. Então foi tirado 7 livros, por isso que hoje ficou 66 livros. Mas ele deixou 2 livros que não deveriam estar aqui dentro. É o livro do Apocalipse e o livro de Cantário. Para que serve o livro de Cantário para nós que somos hoje conhecedor da graça? Para que serve Apocalipse? Apocalipse foi para aqueles judeus que estavam dispersos, aqueles judeus que não estavam alertando a ruína, a destruição. João escreveu e enviou teve, como eu sempre costumo dizer, teve um remetente e um destinatário. Qual foi o destinatário? Os judeus que estavam dispersos, fora de Jerusalém, na Ásia Menor. Foi para lá que esse livro foi enviado. Então nós não temos nada a ver com o Apocalipse. Eu já disse numa mensagem que em 40 anos de pastor eu preguei uma vez o livro de Apocalipse. Mesmo eu sendo do sistema, eu vi que ali não tinha nada a ver com nós. Que aquelas coisas erradas, aquelas linguagens de figura, muita metáfora, muito exagero, aquelas coisas erradas, lua nos pés, vestido de sol, a mulher correndo e deu a luz, e a luz, segundo os estudiosos, diz que aquele menino era o próprio Jesus. Mas espera um pouco, Jesus já tinha nascido, já tinha voltado para o céu, e esse livro veio depois do nascimento de Jesus? Então, essa profecia foi dado a Ezequiel e Daniel, e João apenas despertando, alertando o povo que estava lá na Ásia Menor. Foi enviada aquela sinagoga, aquele lugar de ensino, para aquele povo judeus que lá estava. Mas eles tiraram 7 livros de dentro da Bíblia Vulgata. Hoje a Bíblia Católica, ela contém a mesma coisa, mas eles mexeram e tiraram os livros achando que esse livro ia prejudicar. Mas o Apocalipse eles deixaram porque isso traz medo, traz pavor, traz ameaça para o povo, traz temor para o povo. Foi por isso que eles deixaram o livro do Apocalipse. Agora, nós olhamos, acho que no livro de Tobias, existe uma passagem, vocês vão ver, no livro de Tobias, que não está aqui dentro desse livro, mas está no livro que tem 73 livros. Existe ali uma passagem aonde o rei era muito idolatrava demais o Deus dele. Então diz que o profeta Tobias disse a ele: olha, o seu Deus não tem como você provar que esse seu Deus existe. O rei dizia: não, meu Deus existe. Eu vou provar para você que existe. Então ele tinha um grupo de sacerdotes, o rei tinha. Então nos conta este livro. E ele colocava um banquete ali, vinhos, colocava ali comida, assados, doce, muita coisa, fruta. Quando chegava no dia seguinte, o rei ia lá com os seus conselheiros, chegava lá, estava tudo vazio, tinha comido tudo, bebido tudo vinho. E o rei acreditava que era o Deus, os deuses dele que vinha com seus anjos, com os demais santos, e comia. E aí diz que o profeta diz: não, eu não acredito nisso. Não, mas vamos lá para você ver. Puseram outra vez. No outro dia levou o profeta até lá. Quando o profeta chegou, ele viu que estava tudo revirado ali e tal. E falou: aí, eu não falei para você? O meu Deus é Deus verdadeiro.
E Tobias tentava explicar para ele que o Deus verdadeiro era o Criador do céu e da terra. Ele falou, não, o meu é verdadeiro também. Ele falou, então vamos fazer uma coisa. Ele falou assim, prepara essa noite, coloca na mesa tudo, e nós vamos provar, eu vou provar para você que esse Deus não é verdadeiro. Então diz que o rei mandou encher a mesa de novo. Mas antes do profeta sair, o profeta foi lá no altar, lá, pegou um monte de cinza e jogou. Fez ali na porta, esparramou cinza até a mesa e fechou a porta e veio embora. Quando chegou no outro dia, ele foi ao rei e falou, vamos lá. O rei veio, o rei abriu a porta e falou, não falei para você lá, o meu rei veio, o meu Deus veio novamente e comeu toda a comida. Ele falou, majestade, espera um pouco. Quantos deuses é o seu? Seu Deus é adulto, é criança? Não, meu Deus é um adulto. Olha para o chão. Estava cheio de rastro. Rastro de criança, rastro de mulher, rastro de... Tá, foi e aí? Aí o rei ficou espantado com aquilo, olhou, foi atrás do altar e viu que atrás do altar tinha uma saída que dava acesso, porque ele trancava a porta e ficava com a chave. Mas os sacerdotes fizeram uma saída atrás do altar que dava saída à casa deles. Aí o rei foi lá e mandou matar todos os sacerdotes com as suas famílias e começou agora a acreditar que aquele Deus não era o Deus verdadeiro, que o Deus verdadeiro era o Deus do profeta Tobias. Então, meu irmão, eles tiraram o livro que era contra a própria idolatria. Esse livro falava da idolatria e eles tiraram esse livro fora. E quem foi que fez isso? A sociedade bíblica, né, protestante, foi que fez isso. Achou e deixou livro cantário. Para que serve cantário? Ali, aquele livro, se você olhar para o Cantário de Salomão, é elogio para suas mulheres. Nada mais do que isso. Serve o que para nós? Apocalipse, como eu já disse, serve o que para nós? O que nós temos a ver com os 7 anjos, os anjos que derramaram a praga sobre Jerusalém? A destruição sobre Jerusalém já aconteceu. Nós não temos mais nada. Aliás, nós nunca tivemos nada a ver com Israel. Nós somos completamente um povo livre de Israel. O pecado nunca atingiu a nós. Nós nunca fomos pecadores. O pecado nunca existiu para o gentio. Não existe, nunca existirá. O pecado veio somente para uma nação chamada Israel, porque o pecado é transgressão de uma lei. E essa lei foi os 613 mandamentos dados a Moisés. Qualquer um que transgredia esses mandamentos se tornava culpado, então ele tinha uma infração que chamava pecado. Mas vindo Jesus colocou fim em todas essas coisas. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, a Índia era um país onde existiam os maiores adoradores de coisas, de objetos, de animais e até mesmo de homens comuns, a Índia adorava. Mas nós damos graças ao bom Deus, que nos fez nós entender e conhecer por intermédio deste livro que o verdadeiro Deus é aquele que fez o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã, eu vou ficando por aqui. Esta é a palavra que me veio ao coração. E se você gostou, você curte, divulga, ajuda este canal a crescer e já te agradeço antecipado. Graça e paz para todos. Goodbye.